Olá, que bom que você está por aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente preparou uma análise bem focada, sabe? Vai ser um bloco único para a gente mergulhar em alguns julgados recentes e, olha, bem importantes do STF. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada no informativo 1112 do Supremo. O foco são decisões que mexem com pontos bem sensíveis do nosso federalismo, né? Tipo, como o dinheiro público é decidido, quem manda em quê. Exato. Principalmente em setores-chave, como telecomunicações, e também aquelas manobras fiscais que os estados fazem. E olha, no cardápio de hoje a gente separou 3 decisões do plenário. Primeiro, a ADI 2037, lá do Rio Grande do Sul, sobre participação popular no orçamento. Uhum. Depois a ADPF 1063, de São Paulo, que é aquela briga de competência, né, município versus União, para instalar antenas. E essa a gente vai, assim, detalhar um pouquinho mais. Combinado. E para fechar, a ADI 5635, que envolve aqueles fundos fiscais lá do Rio de Janeiro e o ICMS. Bom, vamos começar essa exploração. Vamos lá. Começando então pela ADI 2037-RS. Tinha uma lei gaúcha, a Lei 11.179 de 98, que dizia basicamente o seguinte: o governo do estado era obrigado a colocar no orçamento anual as prioridades de investimento que a população escolhesse em consultas diretas. Parece uma ideia assim interessante para a democracia, né? É, a intenção, à primeira vista, parece boa, né? Mas o STF barrou. A lei foi declarada inconstitucional. O argumento principal, olha, foi que ela invadia a competência exclusiva do governador para iniciar o processo das leis orçamentárias. Ah, a questão da iniciativa. Isso é algo que a Constituição Federal reserva lá para o chefe do Executivo, né? Nos artigos 61 e 165. Basicamente, o que o STF disse foi: a lei estadual estava limitando essa prerrogativa do governador, dizendo como ele devia montar a proposta. Entendi. Quer dizer, a participação popular é importante, claro, mas não pode, digamos, atropelar a regra do jogo constitucional sobre quem dá o pontapé inicial no orçamento. Exatamente. E teve mais um ponto, viu? O STF também disse que a norma gaúcha feriu o poder dos deputados estaduais de propor emendas ao orçamento. Ah, também limitava o legislativo. Isso, está lá no artigo 166 da Constituição. Ou seja, a lei acabava engessando tanto o executivo quanto o legislativo nesse processo. Ah, e um detalhe: a decisão teve efeitos modulados, ex nunc, ou seja, só vale daqui para frente. Ele sempre volta, né? E isso já puxa o gancho para a DPF 1063 de São Paulo, que a gente prometeu olhar com mais calma. O caso era sobre leis lá de Guarulhos que criavam regras próprias e até taxas para instalar antenas e outras estruturas de telecomunicações. De novo a pergunta, até onde o município pode ir, né? Pois é, e aqui o STF foi bem direto. A legislação municipal é inconstitucional. O motivo central é que telecomunicações, bom, isso é matéria de competência legislativa privativa da União. Está lá no artigo 22 da Constituição. Competência privativa da União. Exato. E mais, é a União quem define como esses serviços são explorados, né? O artigo 21 também fala disso. Então, o município não pode simplesmente criar suas regras que interfiram nisso. Mas e aquele argumento que os municípios sempre usam, de que estão cuidando do uso do solo, do urbanismo, da paisagem, até da saúde, que são coisas bem locais? Onde que o STF traça essa linha? Essa é a grande tensão, né? O STF até reconhece essas competências municipais, claro, mas ele reafirma: elas não podem invadir o núcleo da regulação do serviço de telecomunicações. Isso é federal. E a infraestrutura é parte desse núcleo. Com certeza. A instalação da infraestrutura, antenas, torres, fibra ótica, tudo isso é essencial para o serviço funcionar. Imagina se cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros criassem regras totalmente diferentes, ou taxas específicas para instalar, para licenciar, para compartilhar poste. Ia virar um caos, né? Pois é. Isso poderia inviabilizar ou, no mínimo, dificultar muito a expansão de um serviço que é de interesse nacional. O Supremo entende que isso cria barreiras indevidas. E tem outra coisa: também viola a competência da União para tributar o setor. Não é só regular, é também tributar. Faz sentido?
Existem vários precedentes importantes nessa linha, sabe? A ADI 3110, o tema 991 de repercussão geral, eles consolidam essa ideia. A infraestrutura de telecomunicações segue a regra federal. Então fica claro, a regra geral para as antenas vem de Brasília. Os municípios, bom, eles precisam se adequar sem criar obstáculos ou custos extras disfarçados de regulação local. É isso. Basicamente é isso. A autonomia municipal tem limites claros quando esbarra na competência federal para um serviço essencial. Perfeito. E para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos para a ADI 5635-DF. Essa nos leva para o campo da, digamos, engenharia fiscal dos estados. Leis lá do Rio de Janeiro criaram os fundos, o FEF e depois o FOT, para ajudar a equilibrar as contas públicas. E a fonte de receita era curiosa. Um depósito que as empresas com benefícios fiscais de ICMS tinham que fazer. Era tipo 10% do valor do benefício fiscal. Basicamente, o Estado dava o benefício com uma mão e pegava uma parte de volta com a outra. Exatamente. Uma forma de o Estado participar do ganho que a empresa teve com o incentivo, né? E o STF, olha, validou a ideia. Considerou constitucional. Mas teve um mas importante. Foi preciso fazer a tal da interpretação conforme a Constituição. Ah, sempre ela. E o que o STF definiu primeiro? Primeiro definiu que esse depósito exigido das empresas tem natureza jurídica de ICMS. Isso foi fundamental para dizer que o Estado estava agindo dentro da sua competência de tributar, né? Entendi. E qual foi a condição para essa constitucionalidade assim condicionada? A chave foi o respeito a um princípio muito importante, o da não afetação da receita de impostos. Aquele que está no artigo 167 da Constituição. Que diz que receita de imposto não pode ter destino carimbado, né? Isso. O STF disse, ok, Estado, pode recolher esse valor como ICMS, mas ele não pode ir para uma despesa específica, para um programa X ou Y. A receita desses fundos tem que ir para o Caixa Geral do Estado, para ajudar no equilíbrio fiscal como um todo. Destinação genérica. Entendi. Sem amarrar o dinheiro. Exatamente. E, além disso, o Supremo também garantiu que as regras normais do ICMS, como a não cumulatividade, por exemplo, se aplicam a esses depósitos. Então, recapitulando rapidamente, a gente viu o STF reforçar o papel do Executivo na largada do orçamento e, Isso. depois, traçar limites bem claros para os municípios em áreas de competência federal, como telecomunicações, e essa foi a nossa análise mais detalhada. Fundamental essa. E, por fim, validar uma ferramenta fiscal dos estados desde que o dinheiro arrecadado não seja vinculado. 3 casos, mas um tema de fundo, né? O equilíbrio de poder na nossa federação. Precisamente. São decisões que mostram bem o papel do STF como esse árbitro nas disputas federativas, né? Buscando garantir que as regras do jogo constitucional sobre competência, sobre orçamento sejam seguidas, mesmo quando os governos, seja estadual ou municipal, buscam soluções, digamos, criativas para os seus problemas locais. Excelente! E com isso, a gente fecha essa nossa conversa sobre o informativo 1112 aqui no Juris 360 Lab. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido clareza. Muito obrigado pela companhia. Obrigada. Se você curtiu, considere se inscrever no canal, deixar aquele like para apoiar o nosso trabalho e mais análises como esta. E fica a reflexão final, né? Como é que a gente concilia a autonomia, as necessidades locais, com as regras e competências que são definidas lá em nível nacional, sem esticar demais a corda do pacto federativo? Fica aí para pensar. Até a próxima. Até a próxima.